Fala, fala, senhoras e senhores. Ó, recadinho rápido aqui antes da gente começar as questões. Só para avisar vocês que a nossa apostila 02 já está disponível no mercado para venda também, tá, galera? Nesse valor bem baratinho aí de 25,90 centavos, tá? E aí o que acontece? Você vai encontrar o link dela aí na descrição do vídeo, tá? O link para você acessar e comprar diretamente pela Hotmart. Ou você também pode acessar o meu WhatsApp que tá aqui nessa tela, mas também tá aí na descrição do vídeo, tá? Ou também no meu direct do Instagram, me chamar lá que a gente consegue efetuar a venda diretamente, tá? Mas aí por ali somente via Pix. Já nesse link da descrição aí da Hotmart, você consegue comprar até no cartão de crédito em 3 vezes sem juros, ok? Nós já temos ela disponível, já está disponível à venda, tanto ela como a apostila 01. O link também vai estar aí na descrição, tá? Somente uma dúvida para tirar da galera, são questões diferentes. As questões da apostila 01 é uma, as questões da apostila 02 são outras, ok? Então, se somar as duas, são mais de 300 questões diferentes, tá? Todas comentadas e selecionadas por mim, tá? Então, assim, se você tiver as duas, mais esse material que eu te forneço de forma gratuita no YouTube, cara, você não precisa de mais nenhum tipo de material para gabaritar a sua parte específica para o cargo de apoio administrativo, perfeito? Só um recadinho rápido, tudo que você precisar tá na descrição desse vídeo aí. Agora, vamos para as questões. Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Hoje nós estamos aqui para a gravação de mais um vídeo. Hoje nós iremos para o nosso segundo simulado de língua portuguesa. Isso mesmo, eu me chamo Raniele Veiga. Eu também tenho um canal no YouTube, então se você gosta das minhas explicações, gosta do material apresentado aqui, eu te convido a seguir o meu canal, a conhecer o meu canal no YouTube. O arroba dele é Rani Veiga, vou deixar aqui na tela para você, porque nesses vídeos, no primeiro simulado e neste segundo simulado, eu estou contribuindo com o canal do Ed Braga Concursos Públicos, né? Pois ele está se propondo aí a ajudar você que irá realizar o concurso da Secretaria de Estado de Educação do Acre. No meu canal também te deixo vários vídeos com materiais de língua portuguesa, também temos materiais de conhecimentos pedagógicos e legislação educacional para quem vai fazer para o cargo de professor, mas para você que vai fazer para qualquer outro cargo, seja por cargo de administrativo, também te deixo aqui conteúdos de língua portuguesa lá no meu canal. Deixo para vocês também vídeos onde eu te ensino estratégias de aprovação e te mostro como estudar de modo significativo para você conquistar a tua aprovação. Então te convido a seguir o meu canal e bora lá para o nosso simulado de língua portuguesa. Hoje eu trago aqui, gente, 8 questões. Todas essas questões foram aplicadas pela Banca Instituto Nosso Rumo e nós iremos observar hoje que as questões aqui abordadas, elas são muito parecidas com as questões que nós respondemos, né, que nós estudamos, que nós analisamos no primeiro simulado. Por quê? Porque a Banca Instituto Nosso Rumo, ela tem uma metodologia, ela tem um método de cobrar as questões, de cobrar os conteúdos programáticos, né, sempre da mesma forma. Então, cada banca tem o seu modo, a sua maneira de cobrar e de organizar suas questões. E é uma dica que eu deixo para você que é concurseiro, vai fazer um concurso público, está se preparando para o concurso da SE, você sabe que a banca organizadora do concurso é o Instituto Nosso Rumo, ok. Se familiariza com essa banca, responde muitas questões dessa banca, porque muito mais importante que saber o conteúdo, você precisa ter a malícia para você poder identificar o modo como a banca cobra. Uma vez que você consegue se familiarizar com a maneira de cobrança da banca, você conseguirá muito mais fácil acertar a questão, certo? Então vamos para a nossa primeira questão, vamos lá? Questão número 1 diz assim: leia o trecho abaixo retirado do texto. Então aqui nós já entendemos que tem um texto, né? Aqui nessa prova provavelmente eu retirei apenas a questão, certo? E foi retirado esse trecho aqui, que está entre aspas, né? E é ele que nós vamos ler para a gente poder responder a questão, ok? Diz assim:
As coisas vinham docemente de repente, seguindo a harmonia prévia, benfazeja em movimentos concordantes, as satisfações antes da consciência das necessidades. Ok. É correto afirmar que a palavra destacada no fragmento acima é o quê? Veja só, a banca ela não deixa claro o que ela quer, mas a gente vai aqui entender pelo contexto. O que a banca fez? Ela retirou esse trecho aqui do texto e ela destacou essa palavra que não é uma palavra comum no nosso vocabulário, certo? E a banca já fez isso com a intenção de fazer você errar, né? Porque a intenção da banca é te fazer errar. E aí você pode muito bem não saber o significado dessa palavra, porque não é uma palavra comum, mas eu já te digo que o significado dessa palavra, benfazeja, é um adjetivo que significa que alguém gosta de fazer o bem. Benfá, né? Já me remete a isso. É que alguém gosta de fazer o bem, alguém é caridoso, alguém é afetuoso, é generoso, ok? Então a banca destaca essa palavra e te pergunta: é correto afirmar que a palavra destacada no fragmento acima significa, ou seja, ela quer o significado desta palavra dentro deste contexto. Se eu já disse o significado da palavra para você, você já matou, você já sabe qual é a resposta certa, né? Você já sabe que é favorável, ok? Mas, se você não soubesse na hora da prova, vamos imaginar que você não sabe o significado dessa palavra. Você vai deduzir, veja só, você vai deduzir, você vai inferir a partir do trecho que foi destacado. Como que eu faço isso, Rani? Preste atenção. Vamos ler lentamente para você perceber. E as coisas vinham docemente de repente, seguindo a harmonia prévia. Ou seja, as coisas estavam ocorrendo tudo bem, né? As coisas vinham seguindo em harmonia, em movimentos concordantes, as satisfações antes das consciências das necessidades, ou seja, as coisas vinham seguindo em harmonia, vinham concordando e vinham trazendo satisfação. Então tem como eu dizer que essa palavra significa uma bênção? Pode ser. Veja só, a banca colocou bênção, caridosa, satisfação, felicidade. Mas aí você vai deduzir pelo contexto que você poderia até substituir. Você poderia até substituir e colocar a palavra que você acha aqui que cabe. Por exemplo, vamos de novo. E as coisas vinham docemente de repente, seguindo a harmonia prévia. Bênção em movimentos concordantes, caridosa em movimentos concordantes, favorável em movimentos concordantes, satisfação em movimentos concordantes, felicidade em movimentos concordantes. Veja só, quando eu pego e coloco todas essas palavras aqui das alternativas no lugar da palavra destacada, aqui faz mais sentido, que deixa o texto coerente. O que é um texto coerente? Aqui começa falando de uma coisa e tem uma sequência lógica para chegar no final falando da mesma coisa. Você vê que a palavra que mantém a sequência lógica aqui, ao substituir por essa, é a palavra favorável. Ok? Então, gabarito da nossa questão, letra C. Muito bem, vamos para a nossa segunda questão. A segunda questão diz assim: leia o trecho abaixo retirado do texto, né? Então, veja, mais uma pergunta aqui que foi retirada lá do texto, mas que eu não preciso necessariamente do texto para responder ela, certo? Porque ele retira o trecho, né? Veja só o trecho aqui retirado, destacado, entre aspas, diz assim: a tia e o tio tomavam conta deles justinhamente. Aí ele diz: assinale a alternativa que apresenta o nome da figura de linguagem utilizada no termo destacado. Essa é até uma questão que eu fiz uma enquete no meu Instagram. Se você não me segue, já aproveita para seguir, tá? Rani Veiga, ok? Com 2 N e
Rani Veiga, que as pessoas pediram para eu gravar vídeos que falem a respeito das figuras de linguagem, né? Então essa questão aqui já vem nesse sentido também. Mas veja só, a banca, mais uma vez maldosa, né? Traz outra palavra que a gente não sabe muito bem o significado dela, mas a gente vai inferir a partir do contexto. Ele diz: a tia e o tio tomavam conta dele, justinhamente. Justinhamente, gente, é uma palavra que ela não existe assim no dicionário, né? É uma palavra, um termo que não é dicionarizado, mas ela significa, provavelmente é um termo utilizado aí por alguma região do Brasil, né? Que significa direitinho, tá? Essa palavra, justinhamente, ela vem a partir do advérbio justamente. É como se fosse um diminutivo de justamente, ok? Então, significa dentro desse contexto aqui, né? De maneira justa, onde há justiça, onde há precisão, ok? Então, aqui a gente vai focar na figura de linguagem. Veja só. Assinale a alternativa que apresenta o nome da figura de linguagem. Metáfora. A gente precisa retomar o conceito de cada uma dessas figuras de linguagem. A metáfora, eu sei que a metáfora, ela é o quê? Ela é uma comparação entre dois elementos, tá? Ela é uma comparação. Então, é como se a metáfora, ela faz, né? É a figura de linguagem que faz uma comparação entre dois termos. E essa comparação, ela não vem no sentido literal da palavra. Por exemplo, quando eu digo assim, ó, Maria é uma flor. Quando eu digo Maria é uma flor, eu estou comparando a Maria a uma flor. Mas no sentido literal da palavra, não tem como a Maria ser uma flor, não é mesmo? Então a metáfora é isso, tá? Não é o que se apresenta aqui no nosso contexto. Então a gente já descarta a letra A. A metonímia é o que a gente mais usa no dia a dia. Por exemplo, eu digo assim, ganhei um diamante, né? Eu estou querendo me referir a um anel de diamantes. Ou, por exemplo, quando eu digo assim, ó, fulano tem tantas cabeças de gado, né? Eu estou querendo dizer que a cabeça de gado, né? Cabeça de gado se refere a um boi inteiro, né? Então, fulano tem tantos bois, ok? Então, a metonímia, ela é uma substituição de uma palavra por outra, mas ambas têm uma relação de sentido, ok? Então, também aqui não é a metonímia, certo? O paradoxo, o que é o paradoxo, gente? O paradoxo, ele é uma expressão, é uma ideia contraditória. Por exemplo, é uma oposição entre dois termos. Quando eu digo assim, eu já estou cheio de me sentir vazio. Então, por exemplo, já estou cheio de me sentir vazio. Eu já estou cheio de me sentir vazio. Aqui eu vou colocar aqui na metonímia, tá? Cabeça de gado. Exemplo, né? Cabeça de gado. Que é para se referir, no caso aqui, ao boi inteiro, né? Ao boi. Eu já estou cheia de me sentir vazia. O paradoxo, ou seja, eu digo que estou cheia, mas eu me sinto vazia. Veja, né, que aqui há uma ideia contrária. Então, esse é o paradoxo. Também não é o que a gente está buscando, né? O neologismo, gente, ele é um recurso linguístico, né, que nos permite criar uma nova palavra com o significado de uma palavra que já existe. Por exemplo, quando eu digo assim, fulano fez um gato. Fulano fez um gato. Na verdade, o fulano fez um gato na energia. Fulano fez um gato na energia. Eu tô querendo dizer que o fulano fez uma ligação elétrica clandestina, né? Uma ligação elétrica clandestina, né? Então aqui veja que o neologismo ele é esse recurso linguístico que me permite criar uma nova palavra a partir de uma outra palavra que já existe, tá? Então, por exemplo, eu digo assim, menina, a fulana hoje ela tá pistola. O que significa a palavra pistola? Que significa a pessoa tá furiosa, a pessoa tá exaltada, né? Então deixa eu colocar aqui.
pistola. Então veja só, às vezes o neologismo ele vai ser entendido em algumas regiões do país, né, alguns locais, e outros não, porque depende muito da variação linguística daquele local, se aquela palavra é usual ou não é. E é o que acontece aqui com essa palavra, justinhamente, né? É um termo que a gente não usa muito, que nós não conhecemos, mas é uma palavra que foi criada a partir dota para nomear, para dar um nome a alguma coisa, tá? Então, o gabarito da nossa questão é o neologismo, porque a gente viu que justinhamente é uma palavra que não é dicionarizada, né? Não está no dicionário, e ela surgiu a partir do advérbio, a partir da palavra justamente, ok? Gabarito da nossa questão, letra D, neologismo. Mas aqui vamos falar sobre a prosopopeia para a gente aprender. Na prosopopeia, o que é que eu vou fazer? Eu vou atribuir características humanas a seres inanimados. O que que significa isso? Onde eu digo assim: o sol está feliz. O sol está feliz, né? Eu estou dando aqui um sentimento de felicidade ao sol. E a gente sabe que, né, o sol não tem como estar feliz no sentido literal da palavra. Ou, por exemplo, quando eu falo o braço da cadeira. O braço da cadeira, a gente sabe que também no sentido literal não tem como a cadeira ter braço. Ok? Então, essa aqui é uma retomada bem rapidinha sobre as figuras de linguagem, tá? Questão número 2, gabarito da nossa questão, letra D, neologismo. Vamos para a próxima questão? Na próxima questão, deixa eu só baixar aqui para deixar melhor para a gente. Questão número 3 diz assim: assinale, deixa eu aumentar aqui. Assinale a alternativa que apresenta a classe gramatical correta da palavra justinhamente. Muito fácil essa daqui, né, gente? A gente até já falou que a palavra justinamente, ela é um termo que surgiu a partir do advérbio justamente. Então, gabarito da nossa questão, letra B, advérbio, ok? Para a próxima questão, deixa eu baixar aqui para deixar melhor para a gente. Questão número 4. A questão número 4 diz assim: assinale a alternativa incorreta quanto à colocação pronominal. Veja só, a banca destaca o que ela quer. A palavra bem grande, com letra caixa alta, né, negrito, ela quer que você marque dentre as alternativas de A a E, a que está errada. Ela te pergunta qual é a alternativa incorreta, e tem muita gente que erra a questão assim, né? Porque a gente já está tão habituado a procurar a alternativa correta que a gente não percebe que tem que marcar nessa daqui a errada. E qual é o conteúdo que está sendo cobrado aqui? Colocação pronominal, tá? Então, nós vamos buscar dizer qual dessas sentenças aqui, né? Qual dessas orações está errada quanto à colocação pronominal. Certo? Vamos lá? Certo? Vamos lá, gente? Letra A. Ontem ligaram-me pedindo ajuda. Opa, ligaram-me. Aí aqui eu já vejo, né, o meu pronome. Aí eu já retomo mais uma vez com vocês que na colocação pronominal o pronome oblíquo, né, ele vai se relacionar com o verbo e o que vai determinar a posição dele. E o que vai determinar a posição dele é a palavra que vai vir à frente do verbo, no caso aqui ontem, para eu poder saber se ele vai ficar aqui nessa posição depois do verbo ou se ele vai vir para frente, certo? Quando ele está colocado, nesse caso aqui, atrás do verbo, a gente diz que isso é uma ênclise. Quando ele vem na frente do verbo, como é o caso desse aqui, a gente chama de próclise. E aí, Rani, qual é a regra para eu saber qual utilizar ou não? Nós temos algumas regrinhas, tá, gente? Mas uma delas me diz que na colocação pronominal, algumas palavras irão atrair
o pronome para a frente do verbo. E uma dessas palavras é o advérbio, tá? Então, o advérbio, gente, ele é a classe de palavras que atrai o pronome oblíquo para a frente do verbo. E veja que eu tenho aqui o advérbio ontem, tá? Então, quando eu digo ontem ligaram-me, na verdade eu deveria dizer ontem me ligaram e tirar esse me daqui, trazer o me para a frente do verbo. Por quê? Porque tem a palavra ontem na frente. E a palavra ontem é um advérbio de tempo que tem esse papel de trazer o pronome para a frente do verbo, tá? Então, aqui a gente já encontrou o gabarito da nossa questão, né? A gente já encontrou o gabarito da nossa questão, porque é uma construção errada, né? E nós temos que marcar a que está errada, não é isso? Então, letra A, gabarito da questão, por conta da colocação pronominal aqui que foi errada. Mas vamos analisar as outras alternativas para você saber do uso, né, da colocação pronominal corretamente? Vamos lá? Letra B. Quando te avisaram sobre a reunião? Veja só, veja o pronome aqui. O pronome sendo colocado na frente do verbo, né? E nesse contexto ele foi colocado na frente do verbo. A gente diz que aqui ocorreu uma próclise por conta do quando. Veja só, mesma regrinha da letra A, né? O quando, um advérbio de tempo que trouxe o pronome para a frente do verbo. E nesse caso aqui foi colocado da maneira correta e a gente diz que essa está correta. Então, aqui a gente tem uma próclise, ok? Aqui nesse caso também nós deveríamos ter uma próclise, não é, gente? A gente viu que deveria ter sido uma próclise, mas o que eles colocaram foi uma ênclise, que vem depois do verbo e por isso ficou errada. Letra C. Gostaria de visitar-te no final de semana. Eu confesso para vocês que se eu tivesse feito essa prova aqui, talvez eu tivesse errado. Porque, veja só, aqui está a colocação pronominal, mas aqui na frente, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma preposição. A preposição de, as preposições, elas têm também esse papel de trazer o pronome oblíquo, que é esse aqui, né, para a frente do verbo. E eu confesso a vocês que eu construiria essa oração da seguinte forma: gostaria de te visitar no final de semana. E aí eu fiquei analisando por que aqui é ênclise. A modo geral, quando nós temos o verbo no infinitivo visitar, veja que ele está no infinitivo, nós vamos usar a ênclise, que é essa posição do pronome após o verbo. Certinho? Letra D. Dirija-se à sala 3, ao final do corredor. Cadê o verbo e cadê o pronome? Tá aqui. Dirija-se. Certinho, aqui também a gente tem um caso de ênclise, ok? Porque a gente viu nas regras da colocação pronominal que no início das frases eu sempre vou usar a ênclise. Sempre vou usar a ênclise. Esse aqui é um caso, por exemplo, quando alguém diz assim, ó, amo-te. A forma correta de dizer é amo-te, porque eu estou iniciando, né? Iniciando a sentença, iniciando uma oração. Mas muitas pessoas colocam assim, te amo. Te amo, tá? Isso aqui tá errado, porque você está iniciando. Então, se você está iniciando, você deve usar a ênclise, certo? Letra E. Nunca nos obrigaram a nada. Aqui está o meu verbo obrigaram e o pronome nos, né? Nos. Aí você vê que aqui foi colocado... Só um minuto. Você vê que aqui foi colocado, gente, uma próclise. A gente vê que aqui foi o caso de uma próclise, né? O pronome aqui está na frente do verbo e está perfeitamente correto. Por que que está correto, Rani? Por que que tem que ser na frente do verbo pronome? Porque na frente aqui nós vemos que tem uma palavra nunca, e nunca é uma palavra negativa. E essa é mais uma das regrinhas que fala que quando eu tenho alguma palavra negativa, nunca, não, que são palavras negativas, elas atraem o pronome para a frente do verbo. Por isso que o pronome ficou aqui na frente e aí ocorreu uma próclise.
certinho? Então, dentro dessas explicações aqui que eu coloquei para vocês, a gente fez uma retomada aí das regrinhas do uso da colocação pronominal, né? Focando mais na próclise e na ínclise, que são as mais cobradas, mas a gente sabe que também tem a mesóclise, mas essa banca das questões que eu já analisei não cobrou nenhuma vez mesóclise, sempre cobra próclise ou ênclise. E a gente viu que aqui a letra A é a alternativa gabarito da nossa questão, alternativa errada quanto à colocação pronominal, já que tem uma palavra aqui, um advérbio, que tem essa função de atrair o pronome para a frente do verbo, mas foi colocado logo após, né? Foi colocado como ênclise, mas nesse contexto deveria ter sido uma próclise, certinho? Vamos para a próxima questão. Questão número 5. A questão número 5 diz assim: analise a oração abaixo. João tem olhos azul celeste. Essa é a oração. Aí diz: assinale a alternativa correta em relação ao processo de formação de palavras ocorrido no termo destacado. Então, essa questão nós vamos falar sobre o processo de formação das palavras. Esse é um conteúdo bem chatinho, né? Mas também cai, tá, gente? E aqui ele quer que eu observe essa daqui, azul celeste. É esse o termo que está destacado, né? Azul celeste. Vamos analisar cada uma delas? Veja só, o hibridismo, letra A, tá me perguntando, é hibridismo? Veja só, o hibridismo ele é o quê? O hibridismo ele é um processo de formação de palavras que ele combina elementos de palavras diferentes, né, de línguas diferentes, na verdade, para poder se criar uma nova palavra. Por exemplo, a palavra automóvel, que ela vem aí do grego, né, auto, e móvel veio do latim. Então, eu peguei elementos de palavras de duas línguas diferentes e criei uma palavra, tipo automóvel, que eu vou colocar aqui para vocês. Automóvel, né? Que não é o caso do que nós estamos procurando. Letra B, derivação regressiva. O que é a derivação regressiva? A derivação regressiva, gente, é o processo de formação das palavras que faz uma redução de uma palavra primitiva. Por exemplo, corte. A palavra corte, né? O menino fez um corte aqui. Corte veio, corte, essa palavra corte, ela ocorreu, ela surgiu a partir, né, da redução da palavra cortar, tá? Da palavra cortar. Então, também não é o que a gente está procurando. Letra C, composição por aglutinação. Veja só, a composição, ela pode ocorrer por aglutinação ou por justaposição, tá? A composição por aglutinação, que é o que nós estamos vendo agora, letra C, é aquela composição em que eu irei formar uma palavra a partir da junção de duas ou mais palavras. Opa, será que é então, Rani? Azul celeste, né? Juntou aqui azul e celeste. Então, eu tenho duas palavras, juntou para formar uma nova palavra. Calma aí. A composição por aglutinação, ela vai fazer isso, ela vai juntar duas ou mais palavras, porém, ela faz isso perdendo ou trocando elementos. Por exemplo, quando eu digo a palavra aguardente. Aguardente. A palavra aguardente, ela surgiu a partir desse processo, né, de composição por aglutinação, e ela surgiu a partir da palavra água mais a palavra ardente. Então, vocês vejam que se perdeu elementos aqui para poder se criar uma nova palavra. Então, não é o que a gente está procurando, tá? Já a composição, gente, a composição por justaposição, que é a letra D e é o gabarito da nossa questão, eu vou lhe mostrar o porquê. A composição por justaposição, deixa eu só marcar aqui pra gente, é o nosso marcadorzinho amarelo.
gabarito da nossa questão, porque na composição por justaposição eu vou criar uma nova palavra a partir de outras palavras, juntando sem alterar o som e nem a grafia. Por exemplo, a palavra azul celeste, que é o exemplo aqui, né, que está nos perguntando, azul celeste. Azul celeste surgiu de duas palavras, da palavra azul mais a palavra celeste. Muito fácil, né, gente? Depois que a gente aprende um pouquinho sobre o processo de formação das palavras, então você consegue responder facilmente, tá? Aí você me diz, tá, Rani, e a derivação parassintética? Vai que cai isso na minha prova, eu não sei o que é. A derivação parassintética, gente, é o processo de formação de palavras, porque tudo isso aqui é processo de formação de palavras, né? A derivação parassintética também é uma delas. Elas consistem em quê? Em acrescentar simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, um prefixo e um sufixo de uma palavra. Por exemplo, quando eu tenho a palavra desalmado. Desalmado. Quando eu tenho a palavra desalmado, eu vejo que eu juntei o prefixo des mais o sufixo ado. Da palavra primitiva alma, tá? A palavra primitiva alma. Então, eu criei, né, a palavra desalmado, ok? Que aqui também não cabe, né? Na verdade, a gente viu que o gabarito correto da questão é a letra D, realmente, certo? Vamos para a próxima questão. Próxima questão, número 6, diz assim: leia o enunciado abaixo. Suzana não sabe se chegará a tempo. Assinale a alternativa que apresenta a classificação sintática, já vamos destacar aqui, a classificação sintática correta da oração destacada. Veja só, gente, a classificação sintática é a função que a palavra desempenha lá dentro da oração, tá? Uma coisa é o que a palavra é, né? Morfologicamente ela é um substantivo, é um adjetivo, é um verbo, ok? Outra coisa é o papel que ela desempenha dentro da oração. Então, a classificação sintática é isso, tá? Aí ele destacou aqui, ó, chegará a tempo. Chegará a tempo. Dentro desse contexto aqui, ó, Suzana não sabe se chegará a tempo. Ele está me perguntando, é uma oração coordenada? Será, gente? A gente viu que as orações coordenadas são orações que têm sentido completo, né? Quando eu digo assim, ó, Suzana não sabe, eu te digo, Suzana não sabe. Aí tu diz assim, o que é que ela não sabe, né? Então veja que essa daqui, ela não tem sentido completo. Então a gente já vê que não é uma oração coordenada, tá? Não é uma oração coordenada, é uma oração subordinada, porque depende da outra para o entendimento completo. Então, são duas orações, tenho essa oração e eu tenho essa oração. Por que eu tenho duas orações? Eu tenho aqui um verbo, né, o verbo saber, e eu tenho o verbo chegar. Então, eu tenho duas orações, né? Eu tenho essa oração aqui e eu tenho essa oração. Então, eu vejo que eu tenho duas orações que elas dependem uma da outra para poder ter o sentido completo. Então, não é oração coordenada, é subordinada. A banca já faz a maldade comigo, né? Ela traz todas as outras alternativas, B, C, D e E, tudo subordinada. Aí, eu vou ter que saber que tipo de subordinada ela é, tá? Mas vamos analisar cada uma. Letra B, ela diz que é uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Será, gente? A oração substantiva, subordinada substantiva, ela desempenha um papel de substantivo dentro da oração principal. E a gente vê que não é isso. Quando eu digo assim, ó, Suzana não sabe. Aí, se eu te disser assim, ó, Suzana não sabe, tu vai me falar o quê? O quê? Aí eu vou te responder, se chegará a tempo. Vocês perceberam que quando eu te dou a oração, Suzana não sabe, você já me pergunta o quê? Se você me pergunta o quê, eu vou te responder. E quando eu te respondo com o objeto direto, tá? Eu te respondo com o objeto direto porque ele não faz uso da preposição. Então, automaticamente eu entendo que eu estou falando de uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Por que, Rani, que é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta?
Porque veja só, quando eu digo assim, Suzana não sabe se chegará a tempo, a oração se chegará a tempo, que é o que eu falei para vocês, né? Ela desempenha um papel, ela tem a função aqui dentro desse contexto de objeto direto do verbo saber. Porque quando eu digo assim, ó, fulano não sabe, tu me pergunta o quê? Se eu vou te dizer que ele não sabe, eu preciso dizer do que ele não sabe, porque a pessoa pode não saber de muitas coisas, né? Suzana não sabe o quê? Então veja que se chegará a tempo, que é a nossa segunda oração, desempenha um papel de objeto direto desse verbo saber, ok? Por isso que é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Vamos para a próxima questão, questão número 7. Em concordância com a norma padrão da língua portuguesa e o acordo ortográfico vigente, assinale a alternativa em que todas as palavras tenham sido acentuadas corretamente. Então, você vai ter que marcar a alternativa em que todas as palavras tenham sido acentuadas corretamente. Aí eu já vou dar uma dica para você, gente. Se você vai, ó, na letra A até a letra E, ele traz 4 palavras em cada uma delas. Para você não perder tempo, você já olha a primeira. Se a primeira estiver errada, você nem perde tempo, você já passa para a próxima alternativa. Porque na pergunta ele deixa claro que tem que ser todas. Todas têm que estar corretamente acentuadas. Então aqui na letra A, eu vejo que réptil, na verdade, foi acentuado de modo errado. Porque quando eu pronuncio, eu até falo réptil, né? A gente vê que é uma palavra paroxítona terminada em L, por isso que é acentuada, ok? Então, a letra A já está errada, eu não vou nem olhar as outras. Letra B, a palavra páginas, tá correto? Tá correto, né? Então, a gente já olha para a segunda. Na segunda, a gente vê rúbrica. Rúbrica. Veja só, gente, a palavra rúbrica não tem acento. Ela é escrita sem acento, tá? Essa palavra não tem acento, ok? Na letra C, a palavra menu também não tem acento, né, gente? A palavra menu também não tem. Se você tivesse dúvida em rúbrica, você poderia ir para menu, para você poder tirar a teima, né? Também não tem acento, tá? A geleia também não tem acento, ok? Então, a gente vê que tem muitos erros aqui, né? Vamos para a letra C. Na letra C, a gente tem a palavra heróico. A palavra heróico, gente, ela não tem acento. Mas, Rani, eu lembro que essa palavra tinha acento. Realmente, essa palavra tinha acento, mas com o novo acordo ortográfico, esse acento caiu, porque a palavra heróico tem um ditongo aberto aqui, ó, oico. E a gente viu que os ditongos abertos, eles não são mais acentuados, tá? Então, heróico é hoje escrito sem acento, tá? Dessa forma aqui, sem acento. Vou destacar aqui pra gente, que a gente já colocou, né? Aí a gente já vai aqui para a letra D. A letra D traz outras palavras, vamos analisar. Traz hífen, baú, ideia, papéis. Aí você ficou com dúvida em alguns, mas você já viu aqui, opa, ideia. Ideia é uma palavra que teve bastante polêmica com o novo acordo ortográfico, porque a gente viu que ideia não tem mais acento. E estava todo mundo acostumado a escrever essa palavra com acento, né? Por que ideia não tem mais acento? Pela mesma regra da palavra heróico, porque eu tenho o ditongo aberto aqui, eia, né? Que não leva mais acento, ok? Só me restou, então, a alternativa aqui, letra E, tá? Com essas palavras aqui, todas acentuadas de modo correto. Então, gabarito da nossa questão, letra E. Vamos para a próxima e última questão. Questão número 8. Diz assim, leia a seguinte manchete de jornal. Jovem toma choque e morre ao usar celular enquanto carregava. Eu gosto desse tipo de pergunta, gente. Porque ele vai dizer assim, ó, assinale a alternativa correta a respeito dos termos destacados na manchete. Quais são os termos destacados? Eu vou até colocar aqui de outra cor aqui pra gente. O termo e o enquanto, né? Aí você vai ter que dizer o que esse termo tá fazendo aqui.
Vamos analisar cada um, ó. O termo e, eu sei que o e é uma conjunção coordenada aditiva, né? O termo e é uma conjunção coordenada aditiva, porque ele dá a ideia de adição, ó. Jovem toma choque e morre ao usar o celular. Então, me dando ideia de acréscimo de informações, né? Então, aqui essa parte já tá certa. Enquanto é uma conjunção subordinada adverbial temporal. Muito bem. Enquanto é uma conjunção subordinada, porque ele está me ligando, essa oração aqui carregava, ao restante da oração, que é toda essa parte aqui, tá? E ele me dá essa ideia de tempo. Então, é uma conjunção subordinada adverbial temporal, porque ele diz enquanto carregava, né? Durante o momento em que estava sendo carregado, né? O celular estava recebendo a carga que o jovem morreu. Então, ele me dá essa ideia, tá? A alternativa correta, letra A. Mas vamos ver as outras, tá? O termo e é uma conjunção coordenada aditiva, ok, a gente já viu, né, que realmente é, parte tá certa. Enquanto é uma conjunção subordinada adverbial proporcional. Gente, as conjunções subordinadas adverbiais proporcionais, ele me dá uma ideia de proporção, não é uma ideia de tempo, tá? Então, não seria essa. A letra C tá me dizendo que e é uma conjunção adversativa, nada a ver, né, gente? Não é e não é uma conjunção adversativa. Conjunção adversativa é mas, porém, no entanto, contudo, entretanto, que dá a ideia de adversidade, ideia de contrários, né? E a letra D diz e é uma conjunção coordenada aditiva, ok, tá correto, né? Enquanto é uma conjunção coordenada explicativa, nada a ver. Enquanto é uma conjunção subordinada, não é uma conjunção coordenada, tá? Não é uma conjunção coordenada. Por que, Rani, que não é uma conjunção coordenada? Porque, repara, enquanto tá ligando essa oração aqui, ó, carregava, ao restante da oração. Se eu te digo só assim, carregava, tu vai entender o que eu estava te dizendo? Não. Então, a gente vê que isso aqui é uma oração subordinada, porque ela está subordinada ao restante da minha oração, para poder fazer sentido. Então, não tem como ser coordenada, tá? Não tem como ser coordenada, é subordinada. Então, por isso, gabarito correto da nossa questão, letra A. Ok? Gente, chegamos ao fim de mais um simulado. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do conteúdo, se você gostou das explicações, curte, comenta o vídeo, compartilha com outras pessoas. E também não esquece de seguir o meu canal, porque lá eu vou deixar mais vídeos para vocês, ok? Canal Rani Veiga. Beijos, fiquem com Deus e até a próxima.